E aí, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aldi Mahler, professora de língua portuguesa. Estamos falando aí sobre a questão das modificações que aconteceram aí na nossa língua referente ao novo acordo ortográfico. Muitas pessoas aí têm dificuldade com a questão dessa mudança, não vocês aí, principalmente porque essa geração mais nova já foi alfabetizada com essas mudanças, mas pessoas que já são mais velhas, elas têm um pouco de dificuldade porque elas aprenderam a escrever de determinada maneira e aí depois com o acordo ortográfico elas ficaram em dúvidas quais palavras que deveriam ser utilizadas, o acento ou não acento, ou o hífen, ou não colocar o hífen. Então é importante que nós façamos aí esse estudo. Para você, então nós estamos falando sobre a questão da utilização do hífen. O hífen, o sinal gráfico, né, que ele está presente aí em diversas situações, na questão da separação das palavras, na questão da separação de linha, né, na continuidade de um texto, quando não escreve, a palavra não cabe toda naquela linha, na questão de composição de palavras também. Então nós vimos a importância desse sinal gráfico aí sobre essa questão. Aqui a professora só para relembrar sobre aquilo que nós já falamos, né? Então, ligar elementos de vocábulos que são compostos, ou seja, palavras que são com mais de um radical, ou com um radical e com um prefixo, unir prefixos à palavra primitiva, no caso ali a professora colocou, né, essa questão do vice-reitor, então você pega um prefixo e pega uma palavra que é, no caso, o radical, e eles são juntados ali exatamente por esse hífen. Ligar pronomes átonos a formas verbais, né, colocando aí a substituição de elementos por pronomes oblíquos, e daí você usa a questão do verbo com esse hífen e o pronome, e separar as sílabas, né, tanto das palavras, principalmente nessa partição de linha, e aí quando nós fazemos aí essa questão de colocação dessa separação, a gente tem que observar também as regras de separação silábica. Então o hífen é bem importante aí nessa composição, né? Não é somente um tracinho na língua portuguesa, ele tem aí uma participação importante. Nós falamos na outra aula sobre a questão das palavras que perderam aí essa composição do hífen. Então, nós falamos aí principalmente das vogais diferentes, que elas antes eram escritas com hífen, agora elas são escritas sem. Quando você tem uma vogal e uma consoante, quando você tem uma vogal ou uma outra palavra escrita com R ou S, que você também perde esse hífen e faz a duplicação do R e do S. Então, nesse caso aí, nós vimos todas essas modificações. Hoje nós vamos falar sobre as palavras com hífen. Nós falamos das sem hífen e quais são aquelas, então, que permaneceram ou que modificaram, né, colocando o hífen. Então, vamos à regra. A primeira nós temos aí na questão das consoantes iguais. Pessoal, então foi modificada no sentido que se consoantes diferentes elas se juntam, consoantes e vogais, as mesmas, né? Se consoantes diferentes elas podem se juntar, as consoantes, então, que são iguais, elas, então, vão ficar separadas. Na verdade, vogal e consoante, você pode colocar já tudo na mesma regra, tá? Então, consoantes e vogais diferentes, elas se juntam. E consoantes e vogais iguais, elas se separam. Quem que vai fazer essa separação? Exatamente o hífen, né? Então, como era hiper rancoroso, como fica então agora? Da mesma maneira, hiper rigoroso. Hiperrealista, ó, consoantes iguais, RR, então você deixa separado com o hífen. Hiperrequintado, então você deixa separado com o hífen. Na verdade, já era assim, né? Então ele permanece aí nesses vocábulos. Não muda, né, nessa questão. Você tem aqui o interracial, também da mesma forma, você tem ali o R e o R, consoantes idênticas, você então separa com o hífen. Interregional, permanece da mesma maneira, consoantes idênticas, você separa com o hífen. Superracional e superresistente. Então, bem fácil essa regra relacionada àquela que nós aprendemos, que quando nós temos consoantes diferentes, nós juntamos, e quando nós temos consoantes iguais, nós deixamos separados. Quem vai fazer isso, então, é o nosso hífen. Vamos lá.
A segunda regra diz assim, continuando com o uso do hífen, né? Vogais iguais. Se nas consoantes iguais nós separamos com o hífen, nas vogais iguais, mesma coisa, tá? Então, olha, fica mais fácil para você lembrar, né? Vogais iguais, você tem então essa separação com o hífen. Então, vamos lá. Anti-ibérico, pessoal. Então, nesse caso agora, nós temos a modificação, houve a mudança. Então, a professora vai colocar aqui, ó. O anti termina com i. Ibérico começa com i, ou seja, são vogais iguais. Então, se são vogais iguais, eu não posso fazer essa junção, tá? Anti-inflamatório, mesma coisa, ó. Anti termina com i. Inflamatório começa com i. Vogais iguais, eu devo fazer então aí esta separação. Lembra a palavra micro-ondas, né? A professora colocou aqui embaixo, ó, micro-ondas. Antes era escrita desta maneira, tá? Então, com a regra, agora você faz a separação. Por que, professora? Porque vogais iguais, elas são separadas com o hífen. E todas elas, ó, arqui-inimigo, termina com i, começa com i, vogais idênticas nós separamos. Micro-orgânico, micro termina com o, orgânico começa com o, vogais iguais nós separamos, tá? Então, os diferentes nós juntamos e os iguais nós separamos. Então, é assim que você utiliza aí esses o hífen nessas palavras. Vamos lá, ainda continuando sobre a regra com o hífen. Você tem aqui quando você tem um prefixo e o segundo elemento começa com o H, com a letra H. Então, olha lá, anti-herói. Já era escrito desta maneira e ela continua escrita desta mesma maneira. Então, você tem o anti-herói, porque é uma vogal e uma consoante. Geralmente, você colocaria juntos, né? Porque são vogal e consoante você junta. Mas por ser o segundo elemento com H, você não pode fazer essa junção. Então, você deixa separado com o hífen mesmo. Então, anti-herói, anti-higiênico, anti-hemorrágico, extra-humano, super-homem. Então, não posso fazer esse super-homem aí, tudo junto, tá, gente? Então, por quê? Porque tem o segundo elemento que começa com H, mini-hotel e o macro-história. Então, todos esses elementos aqui, eles são separados porque você tem o segundo elemento que começa com o H. Outra regra relacionada à questão da utilização do hífen. Quando você tem esses prefixos aqui, né, que são os prefixos átonos. Professora, o que é prefixo átono? Quando você pronuncia de maneira mais leve, né, não com um acento, por exemplo, eu não falo co, eu não falo có, eu falo co, eu não falo pré, eu falo prê, né? Então ele é átono mesmo. Então co, prê, rê e pro. Então nesse caso aqui, ele vai ter exatamente essa questão, então, que você tenha essa junção com átono, ele não vai ter o hífen, mas quando ele for tônico, ele vai ter esse hífen aí, né? Então, o coordenar, ele tem, porque eles vão ficar juntos, por quê? Porque eles são átonos, tá? Reescrever, vão ficar junto porque eu não falo reescrever, não tem o acento, né? Posso até pronunciar, né? Em algumas regiões se pronuncia mais aberto, mas eu não tenho esse acento aí. Então, nesse caso aqui, ele continua junto. Então, os átonos, eles ficam juntos à palavra a qual ele se junta, tá? Propor e preestabelecer. Agora, olha aqui, que a professora colocou. Aqueles que são, então, com esse elemento tônico, né? Ó, o pré, o pró, que nós falamos lá, né? Então, nesse caso, eu posso dizer assim, né? O ex-marido, por exemplo. Então, esse ex, sem, além, a quem, recém, todos eles aí vão fazer essa separação, além desses elementos tônicos aqui, que é o pós, o pré e o pró, tá? Então, diferente lá daqueles átonos. Então, o ex-marido, eu vou escrever exatamente, ó, é separado, ex-marido é separado, né? Então, pronto, fica mais fácil de você lembrar, ó. Ex-marido, então, você escreve com o hífen, tá?
por exemplo, vamos colocar o recém-presidente ou o ex-presidente, tá? Então, pronto. Então, nesse caso, também vou fazer a separação com o hífen. Recém-casados, né? Então, com esse prefixo aí, eu vou exatamente colocar a questão do hífen, porque eles são todos eles tônicos, né? A pré-história, vamos fazer aqui, ó, pré-história, né? A professora vai escrever aqui o pré aqui. Eu não falo ele sem o acento, e aí então ele é tônico, eu tenho que colocar essa separação aí com o hífen. Então, pré-história. Vamos colocar o além-túmulo, né? Então, nesse caso aqui, você tem aqui, ó, a palavra além funcionando como sendo aí essa questão do prefixo e a palavra túmulo, né? Então, foi além do túmulo, né? Então, uma coisa meio bizarra. Você tem aqui o sem, vamos colocar, o sem terra, a professora já colocou aqui, né? Sem terra, o pós-guerra, né? Mesma coisa, você tem ali a palavra que ela é com o acento e aí você vai fazer exatamente essa questão aí da separação com o hífen. Então, esses aqui, eles ficam um pouquinho mais difícil de você ficar decorando todos esses prefixos, mas é só você ali por exemplo, fazer na tua cabeça o ex-diretor, por exemplo, você já sabe que isso aí vai ser separado, né? O pós-graduação tem que ser separado. Então, nesse caso aí, fica mais fácil pela memória que você tem das palavras mesmo. Aqui a professora colocou, né, com os advérbios mal e bem. Pessoal, então nesse caso aqui, você tem essa separação aqui quando você tem exatamente com esses ou com H, né, no caso, ou com a vogal aqui. Então, por exemplo, mal amado ou bem amado, eles serão separados por hífen, tá? Mal-estar ou bem-estar, eles serão separados por hífen. Mal-humorado e bem-humorado também separado por hífen. Então, com os advérbios mal e bem, há separação no geral. Quando que eu não vou separar? Nesse caso aqui, ó, as palavras elas têm uma noção de um vocábulo que é permanente. Então, mal criado, mal visto, mas são exceções apenas, tá? Então, nesse caso aqui também, ó, você tem uma consoante diferente, né? Aqui nós temos uma vogal e aqui nós temos uma consoante. Então, eles se juntam ali, mal amado mal criado e mal visto. Então, nesse caso, lembrar então que com mal e com bem, geralmente, se for com vogal ou com H, você vai fazer o quê? Separação com o hífen. Aí, nesse caso, bem-vindo, fim de semana e dia a dia. Pessoal, a palavra bem-vindo, ela sempre tem que ser escrita com esse hífen aí, tá? Então, nesse caso aí, você dando as boas-vindas para alguém, então ela continua sendo utilizada com esse hífen, tá? A não ser uma pessoa que chama bem-vindo, né? Tem gente que tem esse nome, daí ele vai ser junto e também não vai ser com M, vai ser com N. Mas nesse caso aí, quando você está dando as boas-vindas, tem que colocar o hífen. Fim de semana, não se usa mais nessas palavras que tem aqui essa preposição aqui, então não se usa mais. Então, nesse caso, você não escreve mais com o hífen, simplesmente você vai escrever desta maneira aqui, fim de semana. E o dia a dia, da mesma forma, também antes se escrevia com o hífen, agora você tira esse hífen aí e ficando então desta maneira como a professora escreveu. Então aqui nós usamos e aqui nós não usamos, tá? Então tem que só observar essa questão da mudança aí dessas regrinhas. Aqui a professora colocou uma propaganda, né? Eu coloquei aqui uma tarja, né, para não falar o nome da empresa, mas olha, como que eles colocaram na propaganda? Transporte, turismo, locação de vans e micro-ônibus. Pergunto para vocês, está correto aqui essa relação? Micro termina com O, ônibus começa com O. Dupla letra, o que a regra diz? Diz que eu devo separar. Então, nesse caso aí, a micro-ônibus deveria ser escrito desta maneira aqui, como a professora está escrevendo no quadro. Então, nesse caso, deveria fazer separação, porque vogais idênticas se separam.
Aí eu tenho outra aqui, olha, anti-inflamatórios. Olha, agora aqui foi separado corretamente, ó. Eu tenho o I, que é uma vogal, e o outro I. Vogais idênticas eu separo. Então aqui foi feito bem certinho. Só que aqui, olha, no outro eles escreveram errado, né? Então, ó, anti-inflamatório está junto. Então aqui está certo, mas aqui não. Então nesse caso deveria ter uma separação aqui. Agora os outros aqui, ó, esse vogais é uma vogal com uma consoante, então posso fazer a junção, vogal consoante, eu faço junção. Então nesse caso o único erro aqui foi no anti-inflamatório. Eles acertaram aqui, mas erraram aqui. Então, nesse caso aí, só fazer a correção. Aí nós temos aí uma charge, né, que diz, ó, o arqui-inimigo. Olha, certinho, né? Porque vogais iguais você separa com o hífen. E aqui nós temos a pós-graduação, né? Mesmo assim, eles fazendo em linhas diferentes, mas você precisaria colocar esse hífen ali. Por quê? Lembra lá que a professora falou? Quando nós temos esses tônicos pós, pré, pró, eles devem ser separados com o hífen, só não vão ser separados se eles forem o quê? Se eles forem átonos, né? Então, nesse caso, deveria ter o hífen, então tem que consertar ali essa questão. E aqui a professora, então, colocou aqui, deixa eu só colocar mais essa propaganda, aqui ó, micro-ondas, né? Eles falam, o que tem de errado com o meu micro-ondas? Tem que colocar um hífen, né? Então, nesse caso aqui, micro-ondas termina com uma vogal e inicia com outra vogal, então, vogais idênticas se separam. E aqui, né? Então, aqui eu tenho a questão, ó, micro-ondas, que foi escrito junto também, eu tenho que fazer essa separação. Então, nesse caso é importante, né, que se faça aí essa utilização. E por último aqui, fantasias, ó, numa loja, né, de fantasias, fantasia super-homem, tá certo aqui, gente? O segundo elemento, quando começa por H, você deve fazer essa separação aí, né? Então, super-homem, na verdade, correto mesmo seria escrito desta maneira, né? Então, com o hífen, tá? Então, nesse caso aqui, você tem essa correção. Agora, olha aqui, super-homem lidera a lista de heróis perigosos da internet. Então, agora sim, agora está exatamente correto, né? Então, para vocês perceberem que em alguns lugares da internet vocês vão encontrar palavras que são escritas de maneira correta, mas em algumas outras você não terá essa correção. E daí é importante que nós saibamos das regras para não fazer exatamente como aquele que está errado. Eu espero que você tenha entendido a utilização dessas regras e até a nossa próxima aula. Tchau!